Alô? Bom dia! Bom dia, pessoal! Olha lá, hein, gente? Todo mundo saiu da cama. Quer dizer, eu saí, né? E a minha companheira da live de hoje também. Agora vocês talvez estejam assistindo debaixo das cobertas, né? Bom dia, pessoal. Mais uma live, 19ª semana do projeto A Bíblia em 52 semanas. A Bíblia em 52 semanas. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para vocês. Vamos lá, nessa manhã deliciosa. A gente tem mania de falar, ai que frio, ai que calor. Vamos agradecer, tá frio, que gostoso. Carminha também já saiu da cama, ótimo. Muita gente já deve ter saído da cama porque tá ouvindo a live no carro. Provavelmente essa hora é uma hora que eu estaria levando minha filha na escola. Mas hoje o papai vai levar para eu poder fazer a live junto com a minha amiga pastora Marcinha. Então, bom dia Hilda, bom dia Joyce, bom dia a todas que já entraram. Bom dia, Valéria. Bom dia, pastora Marcinha. E vamos lá, eu vou convidar a minha amiga Márcia Mendes, Tivitela, que ela vai comigo. Ela vai, né? Eu vou assistir. Eu só tô aqui para abrir a live e ela vai nos ministrar essa manhã. Tá bom, gente? Então, mais uma semana, não só com esse rema de hoje, que vai durar na nossa mente a semana toda, assim como na semana passada a gente ficou com o recado de Deus, de que Deus não se esqueceu de nós, né? De que existe uma promessa para aqueles que têm uma aliança e Ele não esquece de alianças que Ele mesmo faz com a gente. E hoje Ele vai nos lembrar que tem o tempo que chega o tempo de terminar a seca, terminar a espera por uma promessa que vai chegar. Então, já envia a live para as pessoas, já em nome de Jesus, que aqueles que precisam ouvir essa mensagem estejam conectados, que aqueles que estão fazendo parte desse projeto não desanimem aquelas, né? Porque esse é principalmente um projeto para as mulheres da Igreja El Shaddai e tem dado certo, a gente está perseverando, porque além da mensagem da semana, tem uma instrução, um guia de leitura diária da Palavra de Deus. Então, quem está fazendo certinho, seguindo as semanas, já está começando o livro de 1 Reis, tá? Então, vamos lá, vou chamar a Marcinha, e aí, sem mais delongas, porque a gente tem meia horinha só, e Mar, pode entrar. Fique à vontade. Olha ela lá. Bom dia! Bom dia, pastora Mar, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, tudo em ordem. Com Que friozinho, bom. mas tudo bem. Vamos nesses 5 graus. Eu mandei uma É. mensagem do quarto para Sara. Está 5 graus, você vai mesmo na escola? Ela disse, vou. E A preciso da mãe, minha calça que está lá no varal lá fora, mãe, para ô dó! buscar. A mãe Né? perguntando para a filha se ela vai para a escola. Só. Isso é uma coisa inédita no Brasil, no mundo. Então é isso aí. Hoje, pastora Maia, com você, eu vou fazer É, uma oração para a gente realmente entrar na dimensão daquilo que Deus quer falar, que vai, às vezes, além do que a gente prepara, né? E ele vai se exatamente. manifestando e vai fazendo acontecer. Meninas e meninos, vamos lá, enviem essa live para os amigos. Senhor, Amém. nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada, Amém. Senhor, pelas tuas promessas que sempre se cumprem. Obrigada Amém. por esse projeto, por esse propósito. Obrigada pela nossa igreja, pela nossa liderança. Obrigada pela vida daquelas que foram inspiradas para que esse projeto acontecesse. A pastora Carol, a apóstola Clau. E que Amém. realmente nessa manhã
o Senhor use a Márcia com poder, unção e autoridade, Amém, para Senhor. que a tua palavra, que é o nosso guia, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a nossa direção, alcance os corações daquelas mulheres e homens que estão aqui hoje nessa live ou que ainda vão assistir essa live em um outro horário. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tem liberdade no nosso meio e faz a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. 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 Agora Vamos é lá, contigo, então. só vou ficar aqui olhando. Não, mas pode falar também, que eu gosto de participação. Vamos lá. Olha, o nosso tema aqui hoje, pessoal, bom dia, né? Antes de mais nada, mas o nosso tema hoje aqui é muito bom. É muito de fé, de garra, de alegria, de vamos para frente que a coisa vai acontecer. E o título, né, que ela coloca aqui, né, que a autora, a doutora Kimberly, coloca para gente é A seca está quase no fim, tá? Então a gente está chegando no fim da situação aí. E eu Glória a vou Deus. fazer que nem, se não me engano, eu acho que foi a pastora Fê. Será que foi a Fê ou foi a pastora Li? Acho que foi a Fê, que começou pelo fim, tá? Então eu vou começar pelas perguntas, olha só. E aí eu Amém. queria que cada uma aqui, cada um dos que estão aqui, pudesse pensar e conforme eu vou colocando, né, a ministração aqui da doutora Kimberly, de vocês já irem pensando nessas coisas que ela coloca como reflexão. Então, ela faz 3 perguntas no final. Que área da sua vida enfrenta uma seca nesse momento? Então, quando a gente fala de seca, a gente está falando de qualquer área, né? Então, área profissional, familiar, saúde, trabalho, enfim. Então, qual área da sua vida, né? Ou quais áreas, né, estão enfrentando uma seca nesse momento? Que coisa impossível você sente em seu espírito? O que aqui dentro de você, você fala assim, meu, isso é impossível, isso não vai rolar. Isso é impossível. Você sente isso aqui dentro. E por que é tão impossível? Você realmente acredita que Deus pode e vai realizar o trabalho dele? Então vamos lá. Então a gente vai desenvolver essa ministração aqui de hoje pensando nisso, tá? Sempre que eu estiver falando aqui as coisas, vocês vão pensando nessas 3 perguntinhas aí da reflexão. E eu também não podia, né, deixar de falar as leituras diárias, né, que ela coloca, tá toda em Primeira Reis. E eu preciso fazer um resuminho aqui bem rápido aqui para vocês, contando um pouquinho a história do rei Acabe e do profeta Elias, para a gente poder chegar a falar de seca realmente. E o que aconteceu com eles, né? Para a gente ver que o nosso Deus é o Deus do impossível mesmo, né? Então eu vou começar falando aqui para vocês. Eu estou aqui com a minha Bíblia aqui do ladinho. E daí eu vou fazer um breve resumo mesmo, tá? São dos capítulos 17 e 18 de Primeira Reis. Então começa lá com o reinado do rei Acabe, né? Então ele se torna rei. Rei Acabe é aquele que é casado com a Jezabel, né? Que vocês conhecem já essas histórias. E o rei Acabe, ele acaba erguendo um altar para o deus Baal, que era o deus que ele servia, era o deus que ele começou a acreditar mais do que nunca. Ele e a Jezabel faziam tudo para esse deus Baal. E Acabe acaba fazendo muita. Acaba é engraçado, né? Acabe faz muitas coisas engraçadas, engraçadas, coisas abomináveis ao Senhor, tá? Que desagrada ao Senhor, provocando o quê? A ira de Deus. E daí, no capítulo 17, o Senhor levanta o profeta Elias. E o profeta Elias, ele vai ao encontro de Acabe e ele declara assim, ó, vou até ler para vocês. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro que não cairá orvalho e nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Então, isso aqui é um juízo de Deus contra toda a idolatria, né? Principalmente contra
esse culto todo, né, que eles faziam a Baal, que o Acabe fazia para Baal. Daí Deus ordena para Elias que ele vá, se esconde, vai lá para o ribeiro, se esconde, ele é alimentado, sustentado milagrosamente por corvos que trazem para Acabe pão e carne diariamente para ele se alimentar. Então, aqui também já fica uma dica para vocês. Se você está num lugar onde Deus te colocou, onde você tem certeza que Deus te colocou nesse lugar, creia que Ele vai prover tudo que você precisa. Ele Amém. vai prover trabalho, Ele vai prover saúde, Ele vai prover recurso, tudo que você precisa, mesmo que pareça impossível. Mas se mantém lá naquele lugar que Deus te colocou. E daí, no capítulo 18, coloca assim, que após 3 anos de seca, imagina assim, 3 anos de seca, Deus ordena, né, manda Elias se apresentar novamente a Acabe, prometendo que ele vai enviar chuva. Porque nessa época, lá em Samaria, a seca estava assim terrível e a fome era enorme, porque não tinha, imagina, não tinha plantação, não tinha gado, estava todo morrendo de sede por conta da seca, e daí eles também estavam morrendo de fome, certo? E daí, nesse encontro de Elias, né, com Acabe, Elias acaba confrontando Acabe, falando assim: não sou o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu que abandonastes os mandamentos do Senhor e cultuastes a Baal. Então, Elias, como profeta, ele confronta Baal, né? E daí Elias propõe um confronto aos profetas de Baal, aos 450 profetas de Baal. Tô resumindo, tá, gente? Tem mais coisa que acontece aqui nesse meio de campo aqui, né? Mas Sim. Elias acaba confrontando, né? Falando assim, vamos fazer um confronto com os profetas de Baal. E qual que era a história, né? Ou qual que era o combinado aí? Eles tinham que preparar um novilho, né, para sacrifício, colocá-lo sobre a lenha, enfim, mas sem fogo. E eles tinham que orar, né, pro seu Deus, né, pro seu Deus aí de Baal, Uau. para que ele enviasse esse fogo. E Elias também tinha que fazer a mesma coisa. Elias era profeta. Então Elias também tinha que fazer a mesma coisa. Ele também preparou como é que fala? O seu Altar. sacrifício, colocou a lenha, pôs lá o novilho lá em cima da lenha. Ele também preparou isso. E ele também tinha que orar para o Deus dele, né? O nosso Deus, para que ele enviasse o fogo. E aquele Deus que enviasse o fogo, ele seria considerado o verdadeiro Deus, né? Aí tá bom. Os profetas de Baal encenaram lá uma situação toda, fizeram tudo bonitinho, enfim, novilho, lenha, colocaram o novilho, tal. Só que daí eles clamaram, eles dançaram, eles se cortaram, né? Porque tinha aquela coisa de derramar sangue, não sei o quê. Eles fizeram de tudo o dia todo e Baal nada. Não respondeu. Baal não apareceu, não fez nada, não respondeu, não pôs fogo em nada, enfim. E aí foi a vez de Elias. E daí, Elias, eu preciso ler essa parte, porque Elias faz uma oração muito linda, que ele coloca assim, ó, no capítulo 18, versículos 36 e 17. Ele coloca assim, cadê? Aproximando-se, exclamou: Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Senhor, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração do povo retornar para ti. Amém. Ele fez essa oração linda, imagina, clamando também ao Senhor. E aí,
o céu, o fogo desceu do céu, consumiu todo lá o novilho, consumiu toda a lenha lá que eles colocaram e consumiu todo esse sacrifício, mostrando que o nosso Deus vivo não precisa de showzinho, ele não precisa de espetáculo, ele age sim com poder quando a gente se coloca diante dele, faz uma oração de coração sincero, se coloca diante dele e Deus vê essa sinceridade do seu Amém. coração e age. E daí o povo, lógico, se prostra dizendo: só o Senhor é Deus, né? Então, o mesmo Deus que respondeu lá nessa situação para Elias é o mesmo Deus que está respondendo hoje com fogo para as nossas situações, com fogo, hein? Amém. E daí a história continua. A passagem aqui ela continua interessante. E daí Elias orienta assim, acabou lá o momento lá do confronto com os 450 profetas lá de Baal. E daí Elias falou assim para Acabe, ó, Acabe, vai lá para tua casa, vai, se alimenta, come, bebe, não sei o quê, pois eu já tô o quê? Ouvindo. Ouvindo o barulho da chuva. Guarda essa palavra, ouvir. Eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Mas aí, na verdade, o que que Elias fez? Elias subiu no Monte Carmelo, né? Acabe foi embora lá. Mas Elias subiu ao Monte Carmelo e daí ele se prostrou. Ele se inclinou ao chão, colocou a cabeça no meio lá do joelho e começou a orar o quê? Intensamente. Ele começou a orar. Ele tinha um servo, né? Coloca aqui que ele tinha um servo que estava com ele e que ele falava assim: olha para o céu, o que que você está vendo? Ai, não estou vendo nada. Nada. E ele ia lá, não vamos continuar orando. Eu continuo orando, eu continuo aqui orando. E daí, olha para o céu, o que você está vendo? Nada, não aconteceu nada ainda. Na sétima vez que ele pede para o servo olhar para o céu, o servo olhou e o que que ele fala? Aquela famosa frase: eis que eu estou vendo uma pequena nuvem do Do tamanho. tamanho da mão de um homem, né? Tem até louvor falando isso, né? Que tem estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E logo o que que aconteceu? A chuva despenca, cai em abundância, encerrando a seca, acabando com a seca. E chuva, a gente sempre fala, né, que é sinal de bênção, né? Sinal de recomeço, renovação, enfim. Então, essa é a passagem que a autora nos leva aqui para falar sobre a seca que está quase no fim. E daí ela começa a fazer uma análise, né, uma reflexão dessa passagem com um olhar para que a gente tenha um olhar voltado para as nossas vidas, né? Para as nossas, para os nossos tempos difíceis, né? Todo mundo tem tempo difícil, ou é um tempo difícil com família, com filho, ou é um tempo difícil financeiro, ou é um tempo difícil com no trabalho, com a saúde, né? Então, qual área, né? Que nem ela coloca, qual área que está seca na nossa vida, né? Que a gente precisa de alguma coisa. E muitas vezes que a gente passa por essa seca, por esse deserto, a gente às vezes até dá uma desanimada, né? A gente fala, poxa, orei uma vez, poxa, orei duas vezes, mas a coisa não acontece, né? Tô aqui já há um tempo na igreja e a coisa não acontece. Não tenha esse pensamento. Quando esse pensamento bater na tua cabeça, você fala assim: sai daqui, deixa eu Rejeita. continuar orando, deixa eu continuar clamando ao meu Deus, porque esse é o meu Deus do impossível. E ele permite sim que essa seca muitas vezes apareça, para quê? Para a gente se colocar diante dele, para a gente mostrar a nossa dependência do Senhor, para a gente mostrar o quanto a nossa fé tá com o Senhor, crendo de que ele vai fazer sim o impossível, né? E daí esse Senhor nosso Deus, ele é fiel para restaurar, para renovar as nossas vidas. A pastora, a doutora Kimberly, ela até coloca aqui um trecho que está lá em Romanos, que ele fala, né, que a fé vem pelo
ouvir a palavra de Deus. Lembra que Elias estava lá? Ele ouviu o barulho do trovão, o barulho da Da chuva. chuva. Ele ouviu isso. Né? Então eu preciso me alimentar da palavra de Deus e ouvir sempre a palavra de Deus e crer no meu coração, no meu interior, na minha, no meu espírito aqui, de que Deus vai prover, de que Deus vai pôr fim nessa seca. E Elias, ele ouviu a voz de Deus com essa intensidade. Mas ele precisou ficar onde? Lá no monte, lá no alto, em oração o tempo todo. Não tinha nada que tirasse a atenção dele. E muitas vezes a gente se envolve com histórias, a gente pergunta para o outro o que que você acha, o outro que é do mundo te dá uma opinião que não tem nada a ver, e você acaba acreditando mais na opinião desse outro do que no que Deus A voz prometeu de na Deus. palavra dele. Né? Então, o Elias, ele precisou, ele, profeta, ele foi lá para o monte orar e ficou lá intercedendo, orando, orando, orando. Então, a gente tem que ter essa mesma certeza. Quando a gente tem essa certeza em espírito que Deus vai prover, que Deus vai te dar uma coisa, ora, vela por aquilo, intercede por aquilo, porque Deus vai sim realizar o impossível. E a gente tem que orar e orar e orar e continuar orando e não permitir que uma, duas, seis notícias ruins venham o quê? Te tirar dessa tua intimidade com Deus de oração, dessa tua entrega, dessa tua certeza, para você continuar o quê? Crendo, e quando você crê que esse período de seca vai acabar, a glória de Deus vai se manifestar em qualquer área, em qualquer deserto, em qualquer seca que você estiver passando. Né? Então a glória do Senhor vai se manifestar. Muitas vezes a gente fica aflita com não vou ter dinheiro, não vou ter comida, né? Aqui também na palavra ele coloca, né? Que eu não li essa parte, né? Mas tem o milagre lá da viúva que também estava sem comida, o filho morre, não sei o quê, e vai Elias lá e ressuscita, mostrando que Elias era um profeta da época, era um profeta que era enviado de Deus realmente. E a gente tem que acreditar que esse Deus que a gente serve hoje, que a gente está aqui, eu e a pastora Fá, tantos anos na igreja, fazendo live, participando das atividades da igreja, a pastora Fá com um ministério aí, com uma igreja só dela. Então, assim, tantas coisas que a gente acredita, que a gente se dedica, que a gente está com esse nosso Deus para nada? Não. Né? Quantos joelhos dobrados, né, pastora? Quantas Oh, situações que a gente precisou realmente se colocar diante de Deus e não foi uma vez só, não foi uma joelhadinha só e a coisa aconteceu. Não, a gente precisou perseverar. Então, como até conclusão, né, eu coloquei aqui um pouquinho diferente da, da autora, mas eu coloquei aqui como conclusão para a gente, né? O que que Elias nos ensina, né? O que que o profeta Elias nos ensina? Que a gente tem que confiar na provisão. Mesmo em tempo de escassez, a gente tem que confiar que o nosso Deus vai nos dar essa provisão. A gente tem que entender que a gente precisa orar com fé, mesmo quando a gente não vê sinais. Né? Ele estava lá, não tinha nenhuma nuvem no céu, o céu estava lindo, maravilhoso. E não, vai ter que chover, vai ter que chover. E ele uhum. orava com fé, mesmo não tendo sinais. Essa é uma lição para a gente. E a última, esperar sim que essa chuva de bênção vai aparecer na sua vida, na seca que você estiver passando, Sim. essa chuva de bênção vai aparecer e, lógico, após o fogo do Senhor, a glória do Deus se manifestando na sua vida, essa chuva virá.
Amém? Glória a Deus. Então, esse é o recado, é uma palavra assim muito de vamos crer, vamos se dedicar a Deus, vamos continuar orando, tenho certeza que eu estou no lugar certo, então vamos lá, porque aqui Deus vai fazer o milagre. Amém. É Glória a isso. Deus, Mar, é isso mesmo, gente. O mesmo Deus que fechou o céu para mostrar alguma coisa para aquele povo, para Acabe, para todo aquele povo, o mesmo Deus que fechou o céu abriu o céu e derramou chuva para que não só a chuva viesse, mas que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém. Amém? E Exatamente. eu falo para vocês que os sinais e os milagres que Deus faz, falei isso ainda ontem na igreja, os sinais e os milagres que Deus faz na minha e na sua vida não são só para o nosso proveito, porque Amém. Elias estava provido, estava suprido por Deus, mas aquele povo precisava de um sinal para crer no único Deus É verdade. verdadeiro. Então, os sinais e os milagres que Deus vai fazer na sua e na minha vida não são só para a gente, ai que bom, minha promessa chegou, mas É. são para que outros creiam no Deus que nós temos clamado, orado, servido, trabalhado. E esse é o maior propósito, gente. Sabe? A Amém. gente às vezes fica muito focado na chuva que a gente vai receber, no milagre que a gente precisa. E a gente precisa entender que existe um tempo, que esse tempo é para que isso se manifeste e para que outros venham a crer em Jesus, no Deus que a gente serve. Então, que Deus abençoe. Muito Amém. obrigada, pastora Mar, por ter feito esse resumo tão didático, tão resumido Tão e, resumido. e tão ótimo para que a gente entre mesmo no contexto. Não adianta só lançar uma profecia, né? É, O tinha que. importante é a gente saber de onde que isso veio, por que isso aconteceu, quem eram os personagens dessa história tremenda. Amém, pastora. É isso Amém? aí. Amém. Ótimo dia para todos e para todas. Ótimo dia, ótima semana. Vamos lá mergulhar nesses livros do Velho Testamento, que às vezes são complexos, mas tudo Mas que tem são na lindos. Bíblia É, são é muito bom. lindos, É muito bom. lindos. Tudo que tem na Bíblia aponta para algo e principalmente para Cristo. Amém? O Velho Testamento é Amém. a sombra do que vai acontecer no novo. E nós estamos aqui, no novo, continuando a história. Amém? Beijo no Beijo, coração. pastora. Deus Beijão. abençoe a todos. Vamos salvar a live para você poder assistir de novo e mandar para os seus amigos e amigas. Tá Beijo, bom. Má, te Beijo, amo. beijo. Tchau. Bom dia, pessoal.